Carla, tem perguntas aqui do nosso chat para você. Uma delas diz respeito à Europa, né? Falando assim, a Europa tem 6 problemas: inflação, juro, energia, seca, guerra, Putin. Como que a Europa poderia resolver todos esses problemas, né? E se desvencilhar, né, de todo esse clima ruim e nebuloso que está rondando o velho continente? Olha, a situação da Europa, eu não queria estar na pele dos definidores de política monetária da Europa nesse momento, tá? A situação da Europa realmente é muito complicada, porque quando eles fizeram, né, essa moeda única, eles reuniram países que têm muita característica distinta entre si e condicionaram a condução da política monetária o que seria, o que está escrito nos manuais macroeconômicos. Só que isso, às vezes, não traz respostas de acordo com o que a realidade precisa, né? Então, nós temos, basicamente, hoje, países que são extremamente industrializados, como é o caso da Alemanha, que é o país mais relevante economicamente de todo esse grupo que compõe a zona do euro, e países que são extremamente intensivos em serviços, né? Como é aí o caso da França, por exemplo, de outros países também. Nesse contexto, uma taxa de juros mais elevada acaba afetando de forma muito mais intensa os países que são intensivos em serviço, né? Por exemplo, vamos levar em conta aqui o caso da Grécia. A Grécia tem um setor de turismo muito forte. Ora, quando as coisas ficam apertadas, uma das primeiras coisas que as famílias cortam é justamente seus gastos supérfluos. Então, nesse sentido, quem sofre mais são os países que têm serviços, né? Porque serviços não são tão importantes assim para a subsistência humana, né? Então, esses países acabam sendo penalizados de forma mais acentuada. E é justamente levando em conta essa diferença entre esses países que o Banco Central tem que pensar na sua condução da política monetária. E, nesse sentido, ele deve estar rezando para o Fed dar um reajuste de 75 pontos ou menos. Porque se esse reajuste for maior, isso gera uma fuga de capitais rumo aos Estados Unidos e catalisa esse processo inflacionário, torna ele ainda mais forte na Europa, o que demanda, por sua vez, do Banco Central Europeu, uma postura igualmente forte que prejudica, novamente, esses países que são mais intensivos em serviços. Então, a situação do Banco Central Europeu hoje é muito complicada e eles precisam levar em conta essa diferença dentre as economias que compõem esses países da zona do euro para a condução da política monetária, mas é fato que todos estão sendo muito afetados por essa inflação mais elevada. Então, isso faz com que, assim como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, assim como nos demais países do mundo, inevitavelmente a inflação seja o principal problema a ser controlado, né? E aí, nesse sentido, a gente espera, sim, reajustes subsequentes da política monetária, talvez em magnitude mais amena do que nós vemos nos Estados Unidos, né? Justamente por conta dessa divergência entre os países e do impacto que essa taxa de juros mais elevada traz para cada uma dessas economias. E nesse contexto, a gente ainda tem uma guerra acontecendo, né? Então, a gente tem Rússia e Ucrânia ali subindo cada vez mais a temperatura dessa guerra, desse conflito. O Putin, inclusive, deu declarações extremamente fortes recentemente, deixou subentendido que pode usar armas nucleares. Então, essa escalada desse conflito joga ainda mais gasolina nessa fogueira, né? E também potencializa esse processo inflacionário, né? Então, a gente tem aí uma conjuntura que, olha, é difícil procurar algo que pudesse torná-la pior para o Banco Central Europeu e para as economias da Europa nesse momento, né? Então, é uma conjuntura extremamente difícil. Neste contexto, a gente tem custos extremamente elevados, inflação extremamente alta, economias que não sabem quais serão os impactos, né? Países que não sabem quais serão os impactos exatos sobre as suas economias, né? E uma guerra acontecendo que ainda limita o seu potencial de resposta em termos de crescimento econômico para contrapor essa política monetária mais contracionista. Ou seja, uma situação extremamente difícil de um bloco, de uma região global que é muito importante para o nível de atividade global, e isso traz impactos não apenas para os países da zona do euro, mas para outros países também. Estados Unidos sofre com isso, e é justamente por isso que os Estados Unidos
encontram aí nas suas relações com o resto do mundo os piores resultados econômicos, né? A China também acaba sofrendo com isso, e inevitavelmente o Brasil também acaba sofrendo com isso, embora as relações comerciais do Brasil com a Europa não sejam as mais relevantes, né, em termos de Brasil. Mas, por vias secundárias, né, esse desaquecimento global acaba impactando o Brasil também. Então, a situação da Europa hoje é, de longe, a pior de todos os lugares do mundo que a gente possa procurar em termos de condução de política monetária e condução de política fiscal também.